Seção 4 da Política Penitenciária. Artigo 143. A legislação penitenciária estadual assegurará o respeito às regras mínimas da Organização das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, a defesa técnica nas infrações disciplinares e definirá a composição e competência do Conselho Estadual de Política Penitenciária. Título 4 dos municípios e regiões. Capítulo 1 dos municípios. Seção 1 Disposições gerais. Artigo 144. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Artigo 145. A criação, a fusão, a incorporação e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Parágrafo único. O território dos municípios poderá ser dividido em distritos, mediante lei municipal, atendidos os requisitos previstos em lei complementar, garantida a participação popular. Artigo 145-A. A alteração da denominação de municípios, quando não resultar do disposto no artigo 145, far-se-á por lei estadual e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, à população do respectivo município. Parágrafo 1º. O plebiscito será realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral mediante solicitação da Câmara Municipal, instruída com representação subscrita por no mínimo 1% dos eleitores domiciliados no respectivo município, e informação do órgão técnico competente sobre a inexistência de topônimo correlato no Estado ou em outra unidade da Federação. Parágrafo 2º. Caso o resultado do plebiscito seja favorável à alteração proposta, o Tribunal Regional Eleitoral o encaminhará à Assembleia Legislativa para a elaboração da lei estadual mencionada no caput. Artigo 146. A classificação de municípios turísticos, assim considerados as estâncias e os municípios de interesse turístico, far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei complementar e da manifestação do órgão técnico competente. Parágrafo 1º. O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa a cada 3 anos projeto de lei revisional dos municípios turísticos, a ser disciplinado na lei complementar prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O Estado manterá, na forma de que a lei estabelecer, um fundo de melhoria dos municípios turísticos, com o objetivo de desenvolver programas de melhoria e preservação ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos. Parágrafo 3º. O Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos terá dotação orçamentária anual correspondente a 11% da totalidade da arrecadação dos impostos municipais das estâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao valor inicial da última dotação, atualizado pela variação anual nominal da receita de impostos estaduais, estimada na subsequente proposta orçamentária. Parágrafo 4º. Os critérios para distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20% para municípios de interesse turístico. Artigo 147.
Os municípios poderão, por meio de lei municipal, constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, obedecidos os preceitos da Lei Federal. Artigo 148. Lei estadual estabelecerá condições que facilitem e estimulem a criação de corpos de bombeiros voluntários nos municípios, respeitada a legislação federal. Seção 2 da intervenção. Artigo 149. O Estado não intervirá no município, salvo quando, inciso 1, deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Inciso 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para a observância de princípios constantes nesta Constituição, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, prazo e condições de execução, e, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Estando a Assembleia Legislativa em recesso, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas, para apreciar a mensagem do governador do Estado. Parágrafo 3º. No caso do inciso 4, dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade, comunicando o governador do Estado seus efeitos ao presidente do Tribunal de Justiça. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal, sem prejuízo da apuração administrativa, civil ou criminal decorrente de seus atos. Parágrafo 5º. O interventor prestará contas de seus atos ao governador do Estado e aos órgãos de fiscalização a que estão sujeitas as autoridades afastadas. Seção 3. Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Artigo 150. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e de todas as entidades da administração, direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade, motivação, moralidade, publicidade e interesse público, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder, na forma da respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto no artigo 31 da Constituição Federal. Artigo 151. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo será composto por 5 conselheiros e obedecerá, no que couber, aos princípios da Constituição Federal e desta Constituição. Parágrafo único. Aplicam-se aos conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo as normas pertinentes aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Capítulo 2 da Organização Regional. Seção 1 dos Objetivos, Diretrizes e Prioridades. Artigo 152. A Organização Regional do Estado tem por objetivo promover, inciso 1, o planejamento regional para desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida. Inciso 2. A cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, com atuação na região, visando ao máximo aproveitamento
dos recursos públicos a ela destinados. Inciso 3. A utilização racional do território, dos recursos naturais, culturais e a proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados na região. Inciso 4. A integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região. Inciso 5. A redução das desigualdades sociais e regionais. Parágrafo único. O Poder Executivo coordenará e compatibilizará os planos e sistemas de caráter regional.